Olá, muito boa tarde. Promover a integração comunitária e social de pessoas com necessidades especiais é um dos objetivos da Fundação Bento Meni, lançada no mês de dezembro último. O projeto vai ser apresentado neste programa pela irmã Paula Carneiro, das Irmãs Hospitaleiras, depois de lhe mostrarmos notícias que marcam a atualidade. E começamos por apresentar os trabalhos do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa. Um dos pontos principais deste Conselho foi para preparar já a próxima Assembleia Plenária, que está próxima, são 3 meses, em abril, 20 a 23 de abril, e como pontos assim mais salientes temos as diretrizes para transformar em normas, como o Papa Francisco tem pedido às conferências episcopais, sobre a proteção de menores e pessoas vulneráveis na Igreja. O outro ponto forte terá a ver com as eleições, portanto acaba o triênio, portanto os órgãos da Conferência Episcopal vão ser eleitos, portanto todos os órgãos da Conferência Episcopal. Um outro ponto que foi abordado tem a ver, certamente, e quereis fazer perguntas sobre isso, sobre a Rádio Sim, do Grupo Renascença. Portanto é um processo que já vem de há muito tempo, é um processo em andamento. Naturalmente o Conselho Permanente manifesta a confiança na decisão do Conselho de Gerência, a decisão de descontinuar. O Mosteiro de São Vicente de Fora está a promover um ciclo em 6 visitas temáticas até ao final de março. O Patriarcado de Lisboa está a dinamizar um ciclo de visitas ao Mosteiro de São Vicente de Fora. O monumento nacional tem um vasto património edificado e material e a equipa do Serviço Educativo aprofunda 6 temas como a azulejaria, o Panteão Real dos Bragança e o Panteão dos Patriarcas, ou recorda o cotidiano no mosteiro. As visitas temáticas são 6 e acreditamos que estas 6 visitas se complementam umas às outras. O visitante que for às 6 acaba por ter uma visão muito mais completa de todo o mosteiro e da história que ele abarca. Estas visitas temáticas são limitadas a 30 participantes e da experiência que temos desta primeira visita vieram sobretudo portugueses, tivemos cerca de 20 participantes e esperamos vir a ter mais. O mosteiro está localizado no bairro histórico de Alfama, mas recebe mais turistas estrangeiros. Os portugueses não são o público que mais o frequenta. É importante o visitante aqui perceber que houve 3 períodos fundamentais na história do mosteiro. O primeiro foi a sua construção medieval, o segundo foi a reconstrução filipina e o terceiro foi a decoração barroca. Hoje o que vemos, as paredes que vemos aqui erguidas são as paredes maneiristas de Dom Filipe I, mas toda a decoração já é barroca. Já dentro do convento, na antiga portaria que foi ricamente decorada no reinado de Dom João V, os visitantes estão numa das salas mais bonitas deste monumento. Na decoração destacam-se os mármores embutidos, os azulejos com a história de Portugal e as pinturas como o teto em perspectiva de um artista italiano que introduziu os espaços ilusórios pintados em Portugal. O teto foi pintado por Vincenzo Baccarelli, que era um italiano que veio trabalhar para a corte portuguesa e era especialista em pintar tetos com arquitetura em perspectiva. E é isso que conseguimos ver neste mosteiro, dá-nos a sensação de verticalidade, de que o teto é muito maior do que na verdade é. E ao centro temos pintada uma cena de Santo Agostinho. Neste painel temos representada a reconquista da cidade de Lisboa aos mouros. Temos deste lado Dom Afonso Henriques, que ele ainda está do lado de fora da cidade, do lado de dentro podemos verificar os muros, aqui com a bandeira, com o crescente, os turbantes, e há aqui uma particularidade, é que o painel foi pintado no século XVIII e está a representar uma cena do século XII. Vamos encontrar aqui algumas incongruências, por exemplo, se a cidade está ocupada pelos muçulmanos, deveríamos encontrar dentro da cidade uma mesquita e não a Sé Catedral.
A Sé Catedral, que foi construída posteriormente em cima da antiga mesquita. Outra incongruência é, por exemplo, aqui o castelo. O castelo que no século XII não era assim. O castelo tinha esta aparência já no século XVIII. O pintor Manuel dos Santos pintou este painel no século XVIII e esta era a cidade que ele conhecia, não havia registros de como é que seria Lisboa na época medieval. A azulejaria é o tema da visita temática do dia 1 de fevereiro. O mosteiro é um dos monumentos do mundo com mais azulejos colocados no seu local de origem, com cerca de 200 painéis que contam a vida dos monges da cidade e recordam a história dos reis, os costumes e as tradições. Nestes azulejos, o visitante pode encontrar tanto temas religiosos como temas do cotidiano. Por exemplo, aqui nos claustros, como é um espaço exterior, a céu aberto, vamos encontrar exclusivamente temas do cotidiano, como por exemplo a caça, a pesca, os piqueniques, passeios, fontes, etc. E no interior do mosteiro, aí já vamos encontrar vários conjuntos de painéis de azulejos, nomeadamente a história de David, a história de Jacob. Na sacristia do convento, no meio dos dois claustros, o visitante encontra muita cor, muitas formas e materiais, como os mármores embutidos nas paredes, pinturas no teto com vários símbolos associados à história do mosteiro e no retábulo central, fruto de um gosto do período barroco. Enterramentos em São Vicente é o tema condutor da segunda visita do mês de fevereiro, no dia 15. O Mosteiro de São Vicente de Fora acolhe o panteão da dinastia de Bragança, instalado no antigo refeitório conventual. O panteão dos patriarcas de Lisboa, na antiga casa do capítulo, e a capela dos meninos de Palhavã, que inicialmente era a capela de Nossa Senhora da Anunciação. A antiga sala do capítulo dos monges regrantes de Santo Agostinho é atualmente o panteão dos patriarcas de Lisboa, onde estão sepultados 11 patriarcas desde o século XIX. Uma vez por ano é celebrada uma missa pelos patriarcas falecidos aqui sepultados. Depois, a visita continua para um antigo refeitório que foi transformado no Real Panteão dos Braganças, onde está praticamente toda a dinastia. Neste espaço nós encontramos o túmulo original de Dom João IV e depois temos vários túmulos que foram desenhados por Raul Lino, arquiteto do Estado Novo. Isto foi resultado de uma campanha a pedido de Salazar para reformar, para dar nobilidade atribuir nobreza a este espaço. Quais são os túmulos que temos aqui em destaque? São precisamente do primeiro rei da quarta dinastia e da última família real, que é precisamente Dom Carlos, Dom Luís Filipe, Dona Amélia e Dom Manuel II, que estão ao centro da sala. Aquela imagem representa a pátria a chorar, a dor. Também pode ser eventualmente Dona Amélia, porque aquela figura está a chorar precisamente perante os túmulos de Dom Carlos e Dom Luís Filipe, que foram assassinados no regicídio. A visita guiada à agência Eclésia continua, acompanhada pela riqueza dos azulejos que ornamentam as paredes do mosteiro, mas não só. Noutro andar do mosteiro, os visitantes descobrem 38 painéis com fábulas de La Fontaine, para além de diversas descobertas arqueológicas que revelam a vida monástica. Vamos encontrar vestígios de tecidos, de peças de colares, por exemplo, e através destas peças podemos descobrir várias coisas, nomeadamente, por exemplo, os hábitos alimentares. Podemos descobrir o que faziam
com os almofarizes, por exemplo. Estas fábulas foram encomendadas no final do século XVIII, não para aqui, mas para os claustros. No final do século XVIII, as arcadas dos claustros foram fechadas, foram tapadas. E estes painéis iriam ornamentar as tais paredes que foram erguidas entre os arcos dos claustros. Agora, porquê Fábulas de La Fontaine? Não se tem bem a certeza, mas o que é certo é que as fábulas transmitem todas uma moral, e esta moral não vai contra a mensagem da Bíblia. Com uma localização privilegiada, do Mosteiro de São Vicente de Fora, os visitantes têm uma vista excepcional para a cidade de Lisboa, as suas pessoas e património, e para o Rio Tejo. No relacionamento do mosteiro com a cidade, importa referir o hospital que aqui existiu praticamente desde o início e que foi o mais importante da cidade até à construção do Hospital de Todos os Santos, já no Rossio. Este hospital era fundamental para tratar, não se chamava assim claramente, não é? Mas era fundamental para tratar dos peregrinos que vinham até Lisboa, por exemplo, visitar as relíquias de São Vicente, ou dos peregrinos que passavam por esta estrada aqui atrás, que iam a caminho de Santiago de Compostela. Esta estrada que aqui passa em frente ao mosteiro era o caminho para Santiago de Compostela. O Patriarcado de Lisboa dinamiza, no próximo sábado, 18 de janeiro, uma visita dedicada ao cotidiano do Mosteiro de São Vicente de Fora. Até ao fim do mês de março estão programadas mais 4 visitas temáticas e 2 gerais. Acompanhe estas e outras notícias no portal da Agência Eclésia, em agencia.eclésia.pt. E falamos-lhe agora sobre a Fundação Bento Meni, das Irmãs Hospitaleiras, lançada no mês de dezembro último. Está connosco a irmã Paula Carneiro, cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa e pedir-lhe que nos apresentasse os objetivos essenciais desta fundação, que se integra, creio, no trabalho mais vasto que tem de intervenção no mundo da saúde. Muito obrigada. A Fundação Bento Meni é uma iniciativa que foi criada pela província portuguesa das Irmãs Hospitaleiras e, de facto, é uma configuração jurídica canónica cujo objetivo é fazer a complementaridade de toda uma intervenção que a congregação já tem, quer em Portugal, quer no mundo, não é? Ou seja, com esta fundação, que no fundo é uma pessoa jurídica, uma IPSS, sem fins lucrativos, e a ideia é que na sua intervenção a nível nacional possa intervir muito na complementaridade com o próprio Instituto das Irmãs, enquanto que o Instituto tem muito uma intervenção na linha do tratamento e da reabilitação e inserção das pessoas com doença ou com deficiência intelectual. A Fundação vai ter uma intervenção muito na linha da prevenção primária na saúde mental, que é de facto uma área premente em Portugal, que nós achamos... É uma área esquecida? Perfeitamente. É uma área do qual muitas vezes não há efetivamente intervenção estruturada a esse nível, quando as linhas de facto internacionais, mesmo nesta área da saúde mental, apontam muito para a prevenção, sobretudo em faixas jovens, faixas etárias jovens, e a nossa ideia, de facto, aqui para a Fundação, a nível nacional, é este desenvolvimento da literacia e da prevenção primária na saúde mental, apostar muito na capacitação dos jovens, das famílias, de profissionais para a intervenção a este nível, sobretudo para o despiste, não é? Que possamos, de facto, ajudar na capacitação de como fazer um primeiro diagnóstico, como ajudar a isso e encaminhamento. A nossa ideia é muito apostar numa linha da prevenção. Depois, a nível internacional, o outro objetivo da Fundação é que, de facto, possamos ajudar no desenvolvimento e na cooperação internacional através de captação de fundos para poder ajudar as missões da congregação e especialmente da província portuguesa, não é? Em Angola, em Moçambique, em Timor, mas diria um bocadinho mais alargado, ou seja, em parceria com toda a congregação, no sentido de perceber como é que nós nos podemos apoiar nesses países
em desenvolvimento, que de facto muitas vezes não há apoios estruturados para a saúde mental. Onde atuam também exatamente no âmbito da saúde mental, não é? Isso mesmo. Nestes países há muito uma linha de intervenção local, não é? Porque não há estruturas assistenciais e o nosso papel pode ser muito a angariação de fundos para, por um lado, conseguirmos medicamentos para as pessoas com doença mental já identificadas, por outro lado também para a capacitação de profissionais nesses locais, que muitas vezes, sendo profissionais que não têm uma formação específica, podem desenvolver ou vir a desenvolver competências para conseguirem encaminhar as pessoas e conseguir dar o primeiro tratamento. E esse era o nosso objetivo. Vê-se na apresentação desta Fundação Bento Meni que o alvo, pronto, os focos de intervenção são pessoas com necessidades especiais, idosos e pessoas em situação de fragilidade social. É nestes focos que pode atuar e que podem prevenir as doenças mentais? Habitualmente, aí seria muito na linha da justiça social, da não discriminação, a nossa intervenção seria muito por aí. Na linha da prevenção primária, iríamos insistir muito na intervenção nas populações mais jovens, que também não deixam de ser populações frágeis, antes pelo contrário, não é? São muito mais suscetíveis ao adoecer psicopatológico, e daí que a nossa ideia era termos aqui uma intervenção preventiva nessas pessoas, não é? Porque de facto achamos que as vivências sociais, as relações interpessoais, mesmo a vivência familiar hoje, muitas vezes pode fragilizar a criação e a nossa estruturação mental, diria, não é? E a capacitação para enfrentar a frustração e outros problemas. Então acho que a Fundação pode ter aqui um papel também muito preventivo e, sobretudo, ajudar as pessoas a ter uma visão positiva da vida e a encontrar isso perfeitamente, e a encontrar estratégias para saber lidar com as dificuldades da vida, não é? Porque às vezes há áreas que isto não se fala muito hoje em dia, não é? Não se fala nos contextos escolares, não se fala também muitas vezes nos grupos de jovens, diria também que são grupos que às vezes podem ajudar aqui a estruturar a personalidade das pessoas. E eu julgo que a Fundação pode ter aqui um papel fundamental para prevenir e para promover esta literacia também sobre o tema. É isso mesmo. No âmbito da doença mental, a aceitação é o primeiro passo para a cura e a informação sobre um caso muito concreto. Eu diria que o importante nesta situação é uma boa identificação do problema. E isso muitas vezes pode ser até um amigo, pode ser um familiar, não é? Mas que efetivamente perceba que algo não está bem naquela pessoa. E isso pode ser um primeiro passo fundamental. Depois, a necessidade de que precisamos de ajuda e às vezes precisamos de outro profissional, ou precisamos até de alguma instituição que nos ajude a resolver o problema, não é? E de ser consciente que em alguma situação a doença mental não tem cura. A doença mental o que tem é tratamento e, sobretudo, sabermos lidar com uma pessoa que em algum momento da sua vivência tem um momento de fragilidade, efetivamente, que é uma pessoa que vai ter a sua vulnerabilidade existencial, mas que, partindo daí, também saberá lidar melhor com esse problema, quer a família, quer o próprio, não é? Eu acho que isso é outro processo de cura, diria eu, não é? Acho que é fundamental. O isolamento é que nunca. É isso mesmo, sim. Que infelizmente também notamos em muitos casos o isolamento de pessoas que têm necessidades especiais, não é? Até porque a própria doença mental muitas vezes leva-nos ao isolamento, a não querermos mostrar quando de facto notamos que temos alguma deficiência ou alguma incapacidade, não é? Então isso leva-nos quer à própria família, quer à própria pessoa, no fundo a experiência da doença mental ou da deficiência leva também aqui um bocadinho de exposição que às vezes as pessoas não gostam, não é? E do qual se calhar a própria sociedade também tem aqui um papel inclusivo e um papel de integração destas pessoas e que poderá ser aqui um caminho importante de aceitação na diferença que possam ter. É um trabalho este que vão desenvolver através da Fundação Bento Meni e das Irmãs, dos seus colaboradores técnicos, mas é um trabalho também que todos os cidadãos podem apoiar? Perfeitamente. A Fundação Bento Meni tem esta perspectiva de que, ao ser uma instituição ou uma PSS sem fins lucrativos, tudo aquilo que nós,
efetivamente conseguirmos angariar do apoio das pessoas, pode ser um apoio ou um donativo financeiro que as pessoas podem, de facto, remeter para a Fundação, pode ser até a consignação do IRS ou do IVA, pode ser também, às vezes, algumas questões com o tribunal, que as pessoas têm que pagar a sua cota ou também remeterem isso para a Fundação. E às vezes até em termos de responsabilidade social, ou seja, no fundo, uma empresa pode incentivar os seus profissionais também, olha, vamos ajudar a Fundação, ou através deste projeto que a Fundação tem, por aí, este sentido de responsabilidade social que hoje em dia, de facto, nos pode ajudar também interinstituições, não é? E que é fundamental. Mas diria que apoiar, efetivamente, a Fundação Bento Meni é apoiar estes projetos no terreno, é pensar que este apoio vai ajudar a criar vidas mais saudáveis no futuro, e não só aqui em Portugal, mas também noutros países onde muitas vezes o essencial não existe. E a forma de concretizar esse apoio, a informação está disponibilizada na vossa página de internet? Está disponível, é isso mesmo. As pessoas podem consultar até mais informação acerca da Fundação na página das Irmãs Hospitaleiras, www.irmãshospitaleiras.pt. Tem lá toda a informação sobre a Fundação e de projetos futuros também, do qual já temos alguns delineados. E depois eu acho que agradecemos todos os donativos que nos possam dar para concretizar. De conseguirem concretizar esses projetos de ajuda, né? E de transformar um pouco o panorama e o olhar sobre a doença mental também. Irmã, agradeço-lhe muito ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar este projeto e felicidades para o trabalho que desenvolve. Muito obrigada. Muito obrigado. Mais logo, pode seguir-nos também na rádio, na nossa edição que partilhamos consigo na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.